Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe Rodolfo Pirelli e Rafael Cunha, diretores de tecnologias e plataformas educacionais da Seduc São Paulo. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. Hoje é o último dia aqui na Bet Educar e eu tenho o prazer e a super honra de receber duas pessoas que são incríveis, que a gente tem um contato um pouco mais próximo, porque são clientes do Elefante Letrado. Rafael Cunha, diretor de tecnologias educacionais da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Rafael, muito obrigada por estar aqui. Oi, pessoal, estou muito feliz de estar aqui. Sheila, obrigado pelo convite. Super legal a gente ter esse papo agora. Que legal, que bom. Rodolfo Pinelli, gestor de plataformas educacionais. Obrigada, Rodolfo, por bater esse papo aqui com a gente agora. Oi, Sheila, eu que agradeço. Obrigado demais. Eu sou fã demais do Elefante desde antes de chegar na Seduc. Que legal. Bom, os dois trabalham aqui na Seduc de São Paulo. Rafael Carioca, Rodolfo Paulista. Então, entrando nesse mundo, Rafael não tinha trabalhado ainda no setor público, né? Estou no setor público há exatos 3 meses, um mundo totalmente novo, muitos aprendizados, uma série de novas complexidades, mas tudo muito estimulante, motivador. E é muito legal poder causar impacto, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com educação pensa em propósito, em legado. Causar impacto, esse é o lugar. Eu quero saber um pouco mais sobre essa mudança. E tu, Rodolfo, trabalhou antes em setor público, não? Eu fui estagiário assim que eu me formei lá em 2002, faz um pouco de tempo já. Fui estagiário da antiga Secretaria de Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. Mas foi por 1 ano só. Sim. E depois eu entrei no mundo privado. E foram professores, os dois ainda são um pouco. Me contem um pouco sobre isso. Eu comecei a dar aula quando eu tinha 19 para 20 anos, eu era bem monitor, novinho. Muito novinho, eu tirava dúvidas de língua portuguesa e redação. Rapidamente eu comecei a perceber que aquele era um caminho que eu queria seguir. Eu fazia faculdade de Direito na época e eu comecei em eu tenho 45 anos, comecei em 1999 e fiquei até 2014, ou seja, 15 para 16 anos, full time, sala de aula. Mas depois fui para uma carreira empreendedora. E tu dava aula de quê? Língua portuguesa, redação. E até hoje eu dou uma aula de redação por mês online. Que é justamente a vantagem do online, do digital, né? Você dá uma aula e pode atingir centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas. E quem quiser fazer uma aula contigo, faz como? Não, eu dou aula em numa algum curso chamada no Edtech. Descomplica, que é na qual eu trabalhei os últimos 12 anos antes de vir aqui para a Seduc São Paulo. Mas se colocar o meu nome no YouTube, Rafael Bota Cunha aqui, redação. Rafael Cunha. Não, Tu tem canal no YouTube? Não tem canal. Mas tem várias aulas minhas gravadas que vão aparecer lá no YouTube. Algumas aulas de língua portuguesa, literatura, mas principalmente redação, bastante coisa voltada principalmente para o Enem. Que legal, são super legais importante. As aulas, vale a pena. Eu prometo que essa parte é legal. Que legal. E tu, Rodolfo? Eu me formei em jornalismo, né? E aí, depois que eu me formei, eu comecei a dar aula em comunicação, né? Eu sempre fui um pouco do meio rádio, televisão, fui repórter de TV aqui em São Paulo, da TV PUC. E teu pai tem rádio também? Não tem mais. Não tem mais, tinha rádio. Qual era a rádio? Era a Rádio Clube em Pirajuí. Que legal. Pirajuí é uma cidadezinha no interior de São Paulo. E aí depois a gente foi embora para Santa Catarina, quando a gente era muito pequenininho, eu e minha irmã. E aí lá ele começou a gerenciar emissoras de rádio na região ali. Né? Que legal. E eu sempre a gente gostei tem muito. a rádio. Rádio Elefante. Você tem que baixar o aplicativo, só de música popular brasileira. Que incrível. É uma curadoria incrível, é muito legal. Não tem propaganda, é uma rádio bem... Os professores usam bastante na sala de aula com as crianças. E já tá com o link aqui embaixo também, ó. Bora, isso aí, vamos botar aqui, Rádio Elefante. Eu quero clicar, eu quero assistir depois e clicar. E aí eu caí no mundo educacional quando eu comecei a dar aula na faculdade. Eu dei aula aqui em São Paulo, numa universidade, né? Depois eu coordenei o curso de rádio e televisão lá. E eu dava aula de produção audiovisual, né? Produção de rádio e TV. Roteiro e também edição de vídeo. Que legal. Mas eu peguei uma fase pré-digital, né? Eu dava aula na época do analógico. Até eu brinco bastante que eu dava aula de edição de vídeo na lousa. Então eu desenhava a timeline ali do editor de vídeo e dava aula de vídeo na lousa. Que legal. E o que trouxe vocês para o mundo do setor público? Bom, eu fui professor full-time
8, 9 anos, né? E continuei dando aula por até, eu falei, 15, 16 anos. Fui sócio-diretor de uma rede de escolas no Rio de Janeiro. Ah, que legal. Qual? Pode falar? Posso. É Colégio de Curso Pense. Depois foi adquirido pelo Gera, um venture capital ligado ao Jorge Paulo Lema. E eles viraram a Eleva Educação e hoje é a Salto Educação. Ah, que legal. Eu estava no início desse processo, mas quando houve esse movimento, eu fui para Descomplica, uma edtech na qual eu trabalhei os últimos 12 anos, sempre focado em ensino médio, preparação para vestibular e depois graduação e pós-graduação no ensino superior. Mas eu sempre falei, olha, quando acabar meu ciclo aqui, porque são ciclos, né? Sim. Eu quero trabalhar para a educação pública. Mas eu não sabia bem qual era o caminho. Eu sabia que eu queria educação pública, né? 80% dos estudantes do Brasil estão na educação pública, 20% na educação privada. Eu tinha passado a maior parte da minha vida trabalhando para os 20%. Tava na hora, em algum momento eu sabia que ia trabalhar. De trazer o teu conhecimento para a parte pública. Eu acho também. Que eu posso ajudar, né? Sim. Às vezes dá para ajudar mais, com mais impacto, às vezes menos, mas eu queria poder ajudar. Eu só não sabia qual era o caminho. E aí abriu-se uma oportunidade via Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, justo a maior Secretaria de Educação da América Latina, né? Mas enfim. Só de São Paulo. Surgiu uma oportunidade, surgiu um cargo, surgiu uma diretoria de tecnologias educacionais. Eu falei, olha, eu acho que eu posso contribuir para isso de alguma forma. E aí, 3 meses atrás, então ainda estou numa fase de muitas descobertas, muitos aprendizados, muitos estímulos. Mas eu entendo que, quando a gente fala, por exemplo, da Elefante, trabalhar a leitura, as habilidades de leitura, a proficiência, principalmente no ensino fundamental, anos iniciais, isso é essencial para a gente. E aí eu sei que vai ser um pouquinho clichê, mas é fundamental falar isso. Para a gente ter cidadãos preparados para o mundo, para a vida. E num viés do que a gente quer, que é democracia, né? É fazer com que seja um país mais igualitário, com mais oportunidades para todo mundo. E eu acho que aparentemente, eu tenho certeza que estou no lugar certo para isso. Que legal. Bom, e com uma condução maravilhosa, porque vocês têm um secretário de educação que é excepcional, né? O Renato a gente que trabalha com ele, eu estou sempre elogiando, eu fico até, nós somos clientes, né? Então não é bajulação, mas assim, eu trabalho com diversos secretários de educação, vários excepcionais, outros nem tanto, mas o Renato é daqueles que se destaca porque ele tem uma proximidade de vocês, que são o time dele, muito, muito, muito íntima, né? Ele tá o tempo todo ligando para vocês e ver você. Ontem a gente estava aqui conversando, ele estava aí mensagens. Mensagem, então assim, é um secretário muito ativo e que isso faz muita diferença, né, Rodolfo? Para tu ter um líder perto e tocando o barco junto de verdade. Ele é preocupado com como as coisas estão acontecendo dentro da secretaria, né? Especialmente na nossa pasta, que era a pasta de plataformas educacionais. Então ele tem ali uma preocupação muito grande e todos os dias, o dia todo, ele está perguntando alguma coisa pra gente para saber como as coisas estão acontecendo, né? Então é realmente alguém muito próximo e que a gente é muito fã, em verdade. Como é que tá pra ti essa mudança de sair do setor privado e ir pro setor público? Agora eu já acostumei, Sheila, né? Mas ano passado foi realmente um impacto muito grande. Desafio, um grande desafio. E a conversa começou na BET do ano passado com a Red Hunter do governo, que é uma parceira nossa. E aí eu falei, cara, será que isso é pra mim mesmo, né? Porque eu sempre trabalhei dentro dos negócios do ensino superior privado, né? Então eu passei por grandes grupos educacionais, passei por Croton, Cogna, a Anhanguera antes de Croton ainda, Unicesumar, passei por grandes instituições de ensino e todas elas privado, tem um outro viés, um outro perfil, né? Eu falei, cara, vou cair no público, como é que vai ser isso, né? Então dava um frio na barriga, dava aquela coisa da borboleta no estômago. E quando veio a confirmação no final do ano passado, lá para outubro do ano passado, eu falei, pô, agora vai, né? E eu tô muito feliz de verdade, assim, porque como o Rafa falou, assim, parece um pouco de discurso pronto, mas não é, né? Eu queria mesmo sair do mundo privado e fazer algo pelo público, né? Porque o impacto social é muito maior, né? Quando a gente chega num aluno da escola pública, a gratificação é muito maior, né? E não é pelo valor, não é pelo dinheiro, não é pelo salário, é realmente pelo propósito de você estar mudando a vida de uma criança, e são crianças, né? Adolescentes, de uma criança que nem sempre teria condições de ter acesso a uma tecnologia como a gente entrega para ele. Isso é muito legal, né? Nós tivemos algumas situações de escolas que disseram, mas o elefante letrado está na rede pública, mas então não serve para minha escola porque
o meu aluno precisa ter uma tecnologia diferente do que a tecnologia da escola pública. Aí a minha resposta, e aqui no Elefante todo mundo sabe, é: tu não me serve como cliente. Porque assim, se eu não posso oferecer a mesma coisa que a criança da escola privada tem para a criança da escola pública, tá tudo errado. Vocês tinham que soltar foguetes e achar o máximo que a gente está conseguindo entregar a mesma tecnologia, a mesma oportunidade para os dois. Assim, né, é uma coisa descabida. Então, assim, clientes que não concordam que a gente esteja na rede pública não me servem. Sheila, eu tenho um sobrinho e ele estuda na rede privada, né? E ele não tem plataformas à disposição dele na rede privada. Sim. E eu falo, você tem que ter acesso ao Elefante Letrado, não é possível, porque os livros dele são todos físicos ali e ele tem, né? Enfim, molecada, 10 anos de idade e tal. Tem que ter essa conexão de ter as duas coisas, né? Tem que ter o livro físico e tem que ter o digital, tem que conversar. E o aluno ganha muito com essa O nosso interface. trabalho aqui, e a gente está há décadas, né, de desvalorização da escola pública brasileira e supervalorização da escola particular. Eu acho que o nosso trabalho, da Sheila, da Elefante, o meu, do Rodolfo, de todas as pessoas que estão na Seduc, do Renato, né, que é uma pessoa admirável nesse sentido, como é focado no trabalho e tem uma missão. Nosso trabalho é fazer com que a educação pública, a escola pública volte a ser valorizada. Na verdade, isso já está em processo. Já está em processo, então, já está acontecendo. Vamos reafirmar as palavras que você usa. Você que não me serve como cliente, não tem que usar tu, porque você usa tu, né? Tu não serves como bem cliente. Informal, tu. Bem gaúcha. E o nosso trabalho, e a gente saiu da iniciativa privada para trabalhar, né, na esfera pública para dizer: nós vamos conseguir virar esse jogo. É um processo, é demorado, é duro, é complexo, mas dá. E a Elefante, as outras plataformas, elas sem dúvida alguma, eu falo isso com muita tranquilidade, vou até olhar para a câmera. As pessoas, os alunos da escola pública têm acesso a plataformas, estou repetindo, que são fabulosas. Vamos falar sobre as plataformas, pode falar sobre todas, inclusive sobre a árvore, não tem problema nenhum. Causa um impacto de aprendizagem incrível, e eu diria que no espectro escola pública em um município de 5 mil habitantes, até qual é a escola mais cara de São Paulo? Avenues, deve ser, né? Todos esses estudantes, se tiverem acesso, eles vão se tornar estudantes muito mais proficientes nas diversas, nos diversos componentes de aprendizagem. Isso eu garanto. Quer falar das plataformas? Eu falo, claro. Bom, a gente tem uma série hoje de plataformas, são 12 no total, né? Então vamos começar com o Elefante Letrado para os anos iniciais, na parte de leitura da molecadinha, claro, vamos evidenciar isso. Você já prestou atenção no detalhe? Tudo tem detalhe de elefante. Você já mostrou na câmera o seu anel? Não sei se isso foi feito em algum outro podcast, mas eu vi, tá, Sheila? Boa. Eu senti falta do senhor elefante grandão ali fora, passeando pela porque feira. O espaço que a gente tinha não era muito grande, então, mas o senhor elefante está em Porto Alegre muito triste e chateado que não veio. A gente prometeu que o ano que vem vai trazer ele para feira. E a gente levou ele ano passado para escolas nossas aqui em São Paulo, que né? Foi muito legal. Um baita de um sucesso. Que legal. Mas enfim, falando das plataformas, né? Então a gente tem Elefante para anos iniciais, nós temos a árvore de livros para anos finais e ensino médio, né? Também para parte de leitura e todo o acervo de leitura. Nós temos ali para programação a Alura, a Start by Alura, né? Estávamos lá, inclusive, ontem batendo um papo ali nesse E o que faz? Eles aprendem a codificar? Ela garante a BNCC da computação e a gente ensina o aluno a criar códigos, a fazer programação e está conectado com uma disciplina de robótica também, tecnologia e inovação. Então, é uma disciplina que ela está conectada a outras. O aluno cria grandes projetos de programação e robótica dentro da rede. Desculpa atrapalhar, mas acima de tudo, não esquecendo que a linguagem de programação é uma linguagem de lógica. Sim. Então, você trabalha a lógica, matemática e a lógica de programação, antes de tudo, para depois entrar na parte de codificação. Entendi. Isso tem uma série de vantagens, né, no longo prazo. Resolução de problemas complexos, o famoso pensar fora da caixa, agir com mais criatividade. É super legal esse produto. Que legal. Bom, a gente tem a Matific como uma plataforma de... eu falava Matific até ontem e agora... Todos os dias eu lembro como é que a sílaba tônica fica Matific. Matific. O Denis vai se assistir isso, ele vai ficar orgulhoso que a gente falou. E a Matific é uma plataforma gamificada, são ilhas ali que ensina matemática de um jeito diferente, né, a partir de desafios. E que faz um super sucesso também, né? Com os alunos. Muito, muito. Legal.
E aí, para o ensino médio, a gente tem a Khan Academy, né, como uma plataforma de apoio ali para ensino de matemática. Né? Sim. Depois nós temos a Dream Shaper, que é uma plataforma de projetos. Então, para o ensino médio também está disponível a Dream Shaper, que é uma plataforma de projetos para empreendedorismo. É importante falar, porque muitos alunos têm um sonho, não sabem como começar. Muitos querem empreender, principalmente no mundo digital, se tornou... há atalhos para empreender e a gente entende que investir nisso como uma plataforma também pode ser muito legal. Você não conhece? Vale a pena. Eu não conheço. É muito interessante o produto que eles têm, que eles Ela oferecem. é uma vitrine também para que as empresas possam consumir os projetos que são desenvolvidos de empreendedorismo dentro das instituições, para entender também se o aluno pode ser empregado ou não por essa empresa. É bem legal. Ela pode criar várias conexões. Depois a gente tem a... Speak. O Speak é um programa de ensino de língua inglesa do governo, né? E a EF é a plataforma que nos apoia hoje dentro da Education First, né? Que nos apoia dentro desse programa. E é para todo mundo ou é só ensino médio? Anos finais e ensino médio. Anos finais e ensino médio. Exatamente. Agora a gente está trabalhando com possibilidades para os anos iniciais também. Uma outra plataforma, enfim, vamos começar um processo aqui. Tá? A gente tem o Prontos para o Mundo, né, Rafa? Que é o... Você quer falar dele? Que é o Prontos empreendedorismo. Prontos para o Mundo é um programa de intercâmbio. Perdão, falei empreendedorismo, né? Você falou empreendedorismo? Um programa de intercâmbio. 1.000 alunos da escola pública de São Paulo, né? Das escolas estaduais de São Paulo e agora também escolas municipais, alguns municípios vão aderir, vão para... Este ano foram para Austrália, Nova Zelândia. Eu acompanhei no Instagram de vocês, da Secretaria de Educação, muito legal. Inglaterra e Canadá. E Sheila, isso é fabuloso porque, bom... Eu acho que todo mundo, quando viajou pela primeira vez, quem pôde viajar, quem teve a oportunidade, como você vê o mundo com novas lentes, são novos aprendizados, você percebe que tem muita coisa para desbravar, expande. E aí os alunos agora já estão voltando e falando coisas fabulosas sobre como é a vida lá fora, tudo que eles aprenderam, que eles descobriram. Isso vai gerando um estímulo positivo, do tipo, eu também quero. Claro. Né? E a gente entende que... oportunizar, estava buscando a melhor palavra, né? Fazer com que os nossos alunos, nossos estudantes, que antes não tinham esse espaço, essa janela, eles estejam usando o nome Prontos para o Mundo, isso vai ser um círculo virtuoso para a educação de São Paulo. Com certeza isso pode ser muito legal, isso pode ser muito transformador. Sim. E nós temos também uma plataforma que suporta esses alunos e que apoia esses alunos para que eles possam se desenvolver e ganhar graus ali mais elevados e atingir os níveis de inglês para que eles possam realmente encarar o desafio de cursar o high school em outro país. Né? Agora, tem mais alguma plataforma ou cobrimos todas? Aliás, se uma escola particular disser não quero porque está no público, ela vai ter muita dificuldade de querer alguma. Tem várias, né? Muita coisa. Não, isso. Eu acho que isso deve servir como lição. Eu acho que só para a gente fechar, a mais recente nossa aqui é a Jovem Gênios, para preparação para o Enem e também, consequentemente, para o pré-vestibular. Acabamos de fechar com a Jovem Gênios, começamos agora, faz poucas semanas. Né? E o que faz a Jovens Gênios? Ela é toda uma trilha de aprendizagem que prepara o aluno do ensino médio para o Enem, para o Exame Nacional do Ensino Médio e para o vestibular. E, consequentemente, para o SAEB, para o Provão Paulista, para todas as outras provas. Para a vida, né? Basicamente. Exatamente. Para tudo que ele vai fazer. Que legal. Agora, é impressionante o que vocês fazem, porque, imagina, 12 plataformas e eu sei que alguns professores falam, é muita plataforma, é muita coisa, mas assim, cada um tem um propósito, tem um porquê, não é à toa. Eu sei o quanto vocês pesquisam, o quanto vocês estudam, o quanto vocês levam a sério, vocês que estão entrando agora e o time que já estava antes também. E tem muitas escolas privadas que não tem metade do que vocês têm. Exato. Então, assim, a escola pública, a gente tem que valorizar tudo que está sendo feito, porque é muito bacana. Vocês como rede, poderiam estar nem aí, fazendo mais do mesmo. Exatamente. Pedagogia, quadro, professor, Exato. Não, mas a gente tem que quebrar determinados isso tem que ser valorizado. Vocês estão tentando se conectar cada vez mais com a realidade dos alunos que a gente tem hoje. Isso é muito bacana, é louvável, tem que ser assim. A gente não pode mais ficar para trás. Isso. Tem algumas linhas de pensamento que são contra a tecnologia, contra a inteligência artificial, mas assim, a gente está privando o aluno de ser competitivo no mundo. Isso. Sim. Gente, a gente vive a era digital. A tecnologia está em todos os lugares. Fazer uma escola
fazer com que a tecnologia esteja excluída do processo de ensino-aprendizagem escolar, isso, acima de tudo, é uma decisão pouco inteligente, para não usar Sim. palavras um pouco mais fortes. Tem que estar presente. E aí, a gente estava falando, né, de os alunos terem acesso. Uma coisa que eu e o Rodolfo falamos muito é, a gente tem que medir muita coisa, mas tem 3 pilares fundamentais, eu acho que vale a pena falar. O que o aluno faz, né, o que ele consome, como ele se sente quando faz o que ele faz e como ele performa a partir do que ele faz e do que ele sente. Eu sei que ficou meio trava-língua, mas, de novo, o que ele faz, como ele se sente e como ele performa. Então, vou dar o exemplo do elefante, que é um dos cases de maior sucesso. Claro que eu tô aqui, mas eu faço questão. Sim. A gente veio aqui porque tem muita coisa boa para falar. Os alunos têm acesso a um portfólio de livros fabuloso, livros legais, divertidos, Com instrutivos, curadoria bem... com uma curadoria super, super trabalhada. Isso aqui, por favor, Sheila, pode falar. Ele vai ter acesso a esses livros, ele vai poder ler esses livros, ele vai gostar do que faz, e gostar é o mínimo, né? Porque não é só gostar, ele vai se inspirar, ele vai abrir a mente, ele vai... estímulo, pensamento crítico, reflexivo, alguns momentos de introspecção, né? Tem movimentos catárticos, estou usando vários termos, movimentos catárticos em que ele se reconhece ali e aprende, ou entende a realidade à volta dele, ele se sente bem fazendo aquilo e aí ele performa. E a gente estava vendo aqui antes do podcast, conversando sobre tudo que a Elefante tem, e a gente foi ver alunos lendo, né? A gente tem um áudio deles, dá um play e a gente consegue ver o nível, a habilidade, a proficiência deles na leitura. É um negócio espetacular. Aquele jovenzinho de 8 anos lendo com cadência, velocidade, inteligência. E sabe uma coisa muito interessante? O aluno, e aqui nós recebemos várias pessoas aqui na BET que são professores da rede de vocês, dizendo o seguinte: os meus alunos gravam o livro e dão play e ficam, aqui eu poderia falar melhor. Aqui. Isso. O aluno se autocorrige. Ele escuta, se autocorrige. E isso é muito legal, porque saiu muito da sala de aula a leitura em voz alta, né? Para não constranger quem não sabe, enfim, se criou uma coisa de não pode mais ler em voz alta. E isso faz muita diferença. Então, as crianças agora lendo o livro, gravando e se ouvindo depois, tem um resultado impressionante. Você que é professor e está nos escutando, faça isso com os alunos, pede para gravar e o aluno depois se escutar, eles se autocorrigem e é muito legal. E olha como a tecnologia permite isso, né? Se não tivesse tecnologia, isso seria, não que não desse, mas seria muito mais complexo. Ninguém vai voltar a escrever carta, né? As pessoas mandam mensagem, mandam e-mail, então assim, a vida da escola tem que continuar e tem que seguir progredindo. Né? É isso aí. Tá, eu já ocupei muito do tempo de vocês, Imagina, que isso. Estamos adorando estar aqui. Que bom. Vocês querem deixar alguma mensagem para os professores da rede daqui da Seduc de São Paulo? Querem aproveitar esse espaço para falar alguma coisa? Mandar alguma mensagem? Posso falar? Pensei em algo. Manda bala. Posso falar para a câmera? Pode falar para a câmera. Pessoal, todo movimento de transformação gera algum nível de incômodo, né? Mudanças geram, por definição, algum nível de incômodo. O nosso trabalho aqui é tentar fazer com que esse incômodo, algum incômodo vai haver, que ele seja o menor possível e que vocês, de alguma forma, professores, já que é o recado dos professores, estejam com a gente nesse processo, sabendo que às vezes ele não é o mais agradável, ele não é... Eu sempre gosto de fazer metáforas, né? Eu não gosto de malhar, mas eu sei que é importante para academia fazer exercícios. E às vezes os músculos ficam doloridos, menos, eu deveria até malhar mais. Mas, e brincadeiras à parte, às vezes vai doer, às vezes vai gerar um incômodo, mas eu tenho certeza que no final do processo a gente vai olhar para trás e a gente vai estar muito melhor do que esteve. E isso significa que a gente está construindo, e mais uma vez, o clichê é necessário, construindo um país melhor. É nisso que a gente acredita. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Quer deixar alguma mensagem? Não, assim, a nossa equipe... eu falei primeiro. Não, mas tudo bem. A nossa equipe, ela quer estar mais perto ainda dos professores. Não, professores, contem com a nossa equipe de plataformas educacionais. Né? A gente quer estar próximo de vocês. Então, nós vamos visitar escolas ainda mais esse ano para poder entender professor, entender aluno e de que forma a gente vai poder ajudar melhor e viabilizar ainda mais o engajamento de vocês e dos alunos nas nossas plataformas. Seja Elefante, seja qual for.
Legal. Perfeito. Bom, e o meu recado para os professores é que vocês continuem usando o Elefante Letrado. É muito legal ver o esforço que toda a Secretaria de Educação faz para levar as plataformas para vocês. Não vejam como um problema, como uma coisa a mais. É só para ajudar e para evoluir e para dar essa oportunidade para as crianças. Porque, afinal de contas, na China, na Coreia, nos Estados Unidos, todo mundo que está super bem em educação está fornecendo tecnologia para as crianças. Então, não vamos deixar o Brasil para trás mais uma vez. E agora vocês têm a oportunidade com essa Secretaria de Educação de levar isso para frente. Então, vamos valorizar o que o pessoal está fazendo. E também para você que nos assistiu e que não tem nada a ver com isso, com Seduc São Paulo, que sirva de exemplo também para alguma coisa na vida. Guris, muito obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pelo carinho. Contem sempre com o Elefante Letrado. Amamos estar aqui, obrigado pelo convite, Sheila. Que bom, obrigada. Para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.